Fala, senhoras e senhores, vamos chegando. A galera que está chegando aqui vai me dizendo se vocês já estão acompanhando a nossa live aí durante esse período. No outro Instagram, eu estou conectado nos dois Instagrams aqui. Eu estou com duas online nos dois. Fala, galera, vamos chegando. Deixa eu ver aqui. A galera que tá chegando aqui nesse Instagram, eu deixei nos stories que as lives agora não vão ser mais nesse Instagram, vão ser no outro que eu deixei lá nos stories, beleza? E eu já estou online no outro Instagram, ok? Galera que tá chegando aqui, essa live vai encerrar. Essa live vai ser no outro Instagram que eu deixei lá nos stories, beleza? A galera que tá aqui, que tá me acompanhando agora, vocês estão vindo do outro Instagram? Vocês já têm acompanhado as lives? Como é que tá? Essa live aqui, ó, vai cair. Vai lá no outro Instagram que tá lá nos nossos stories. Clica e vocês vão para o outro perfil, ok? Isso, é para passar para o outro Instagram que está lá no nosso perfil. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Esse aqui eu já vou desativar. A live vai estar acontecendo no outro Instagram, que é o meu Instagram pessoal. Aqui vou desativar. Quem está no Instrumentando, eu vou desativar essa live, beleza? Essa live vai acontecer no outro. Já tem uma galera indo para o outro Instagram aqui. Indo bem, tá me vendo bem, chegando e é nóis. Tá lá, o Instagram oficial tá nos stories aqui, que é o meu Instagram, tá? Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. @ Galera, tá chegando aqui? Tá chegando? Vai me dando um alô aí. Ó, o Instagram, gente, que vai acontecer a live, vocês que estão aqui nesse Instagram aqui. A galera que tá aqui nesse Instagram do Instrumentando, a live vai ser encerrada daqui a pouco. Essa live vai acontecer nesse Instagram que está marcado aqui embaixo, fixado. @Carlos_Vinicius_R. Estão chegando aqui, gente? Estão me ouvindo? Tá bacana? Estão me vendo? Tá legal? Conseguiram pegar aqui, gente? Pessoal que está online aqui no Instrumentando, a live vai ser no outro Instagram que está marcado aqui embaixo, ó. Essa daqui eu já vou encerrar. Beleza? Galera, qual vai ser a treta hoje que a gente vai tratar? A gente vai tratar hoje sobre algo que eu julgo ser o mais pesado, o mais difícil de lidar, ok? Aqui a galera já tá saindo, já tá todo mundo indo para lá, vou encerrar aqui. Beleza. Pronto. Chegou todo mundo aqui já, né? A galera que tá acompanhando. Beleza. Se você quiser pegar o telefone aqui. Galera, qual que é a treta? O que a gente vai tratar hoje? Sobre algo que eu, sem dúvida, vou gerar muito desconforto em vocês. Vocês vão ficar loucos e vocês vão ficar com a cabeça fervendo. Qual vai ser a parada? Qual que é a treta? O que a gente já falou até aqui? Vai dizendo pra mim se a galera que tá online aqui, se é a galera que já tá me acompanhando nas lives. Fala pra mim, bota aqui, escreve nos comentários. Para quem já está me acompanhando e já vem acompanhando aí essa bateria de lives, por favor. Só para saber qual a galera que está aqui, o nível, para a gente poder entender a mensagem que a gente vai passar hoje. Beleza. Vamos que vamos. Isso aí. Beleza, todo mundo que já está acompanhando, lindo. Galera, primeira coisa,
Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é saber a galera que tá aqui me assistindo agora, se já é a galera que já está me acompanhando. Muita gente já falou que é a galera que já estava acompanhando a minha sequência de lives. Qual que é a parada? A parada é o seguinte: por que eu resolvi trazer para esse Instagram? Esse Instagram, para quem não conhece, é o meu Instagram pessoal. Qual que é a parada? No Instagram do Instrumentando, vocês que estão aqui assistindo a live mandavam mensagens, às vezes no direct, e às vezes eu não dava conta de responder porque entrava outras mensagens e as mensagens ficavam acumuladas ali. E tem gente que às vezes eu vou responder depois de dia, entendeu? Passa 2, 3 dias aí que eu vou responder. Aí eu falei, cara, a gente precisa separar isso daqui. Aí a Andressa ontem teve a ideia, a gente precisa separar, porque senão você não vai dar conta de dar atenção pra galera, pra conversar com a galera, pra pegar o feedback, pra responder, pra tá trocando uma ideia. A gente vai separar, a gente joga pro teu Instagram, porque o pessoal que tá buscando o tipo de conteúdo que você tá ofertando vai pra lá, e ali você consegue gerenciar melhor essas pessoas. Ok? Deu para entender o motivo pelo qual a gente fez isso? Só para recapitular, o que a gente aprendeu já até aqui? A gente já falou sobre decisões, a gente já falou sobre conselhos e opiniões, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente já falou sobre comportamento, a gente já falou como lidar com pessoas. Vai dizendo para mim aí, em resumo, o que você já pegou, o que você já aprendeu e o que na verdade, fala aqui pra mim em resumo o que mudou. O que mudou na tua vida, na tua cabeça, desde quando você começou a assistir as lives aqui. Eu adoro ouvir de vocês o feedback para saber se esse realmente, de fato, é o caminho que a gente tá trilhando e tá contribuindo, de certa forma, com o que é melhor para vocês, tá? Porque qual que é a ideia aqui? Deixa eu contar uma parada para vocês. Quando eu me formei técnico de enfermagem, eu achava que aquele conhecimento que eu tinha, que o curso tinha me ofertado, ele era essencial para que eu pudesse dar os próximos passos. Eu achava isso. Então eu achava que aquele conteúdo, aquilo que eles estavam me ensinando, era o essencial para que eu pudesse passar para o próximo passo. Mas não. Deixa eu explicar uma parada para vocês. O conhecimento técnico, ele não representa a passagem para um outro nível, ok? Não representa a passagem para outro nível. Todo conhecimento técnico que você tem, todo conhecimento técnico que você adquire, ele é uma ferramenta para você dar os próximos passos. O que acontece com o conhecimento técnico? O conhecimento técnico, ele é basicamente isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Não é que eu estou dizendo que o conhecimento técnico não seja importante. O conhecimento técnico é importante. Só qual que é a parada? Você precisa entender que o conhecimento técnico, ele é apenas o início. Vamos supor, um médico, quando ele se forma na faculdade de medicina, aquilo não garante que ele vai ser um bom gestor. Não garante que ele vai saber lotar agenda, não garante que ele vai saber gerir a clínica, não garante nada disso. Por quê? Senão não existia muitos médicos que tiveram grandes problemas em questões de endividamento, de ter dívidas por falta de gestão dentro de sua clínica. Porque o médico, ele sai formado para ser médico, ele não sai formado para ser gestor. O que acontece? Quando você está num determinado negócio, você tem que entender que vão vir coisas diferentes vão acontecer. O teu conhecimento técnico, ele é importante, óbvio, mas o que vai fazer você melhorar, o que vai fazer você progredir é o quanto você se desenvolve. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é chocante, tá? A galera tá, o pessoal tá comentando aqui, princípio da honra, depois de suas lives minha mente abriu. A gente falou sobre o princípio de honra, o princípio de você honrar a vida daquelas pessoas que facilitam a tua vida. Essa é a parada. Você precisa facilitar, você precisa honrar a vida dessas pessoas. Exemplo é tudo. Meu esposo começou um curso depois que viu, que comecei a estudar também. É isso aí, você tem que entender essa parada. Melhorou muito a minha confiança e a mim mesmo. Fico muito feliz em relação a isso, mas eu precisava de algo mais
que me impulsionasse a continuar indo além. Fazer isso que puder, a gente vai fazer isso agora, para você ir além. Qual que é a parada que a gente vai falar aqui hoje? Hoje eu vou te entregar a ferramenta mais poderosa, sem sombra de dúvidas. Por que eu falo ferramenta? Porque tudo que a gente tem a nossa cabeça é uma caixa de ferramentas. Tudo que a gente precisa está dentro da nossa mente. Ponto final. O nosso cérebro, você precisa entender que o nosso cérebro, ele é replicador de experiências que a gente tem. Vamos lá, agora eu vou começar o conteúdo aqui, entregar o conteúdo para vocês. Qual que é a parada? Vou desativar os comentários para vocês prestarem atenção no que eu estou falando, tá? E não se perderem aqui nos comentários. Se você quiser mandar pergunta, vai ter um ponto de interrogação aqui, onde você pode mandar pergunta, e no aviãozinho, onde você pode recomendar essa live para outras pessoas, ok? Qual que é a parada? Você precisa entender... A primeira coisa que você precisa entender, quando eu entendi isso, isso foi algo chocante na minha cabeça e eu comecei a entender muitas coisas da minha vida, tá? Você é movido por experiências e por experiências e memórias que você teve. Muita gente que está me acompanhando aqui já sabe que eu falei sobre isso. A sua cabeça, a sua mente, ela tem uma parada aqui atrás que se chama-se córtex visual. Esse córtex visual, ele... tem guardado nele todas as tuas memórias, todas as experiências que você passou. Por que existem pessoas que têm medo de coisas que nunca presenciaram ou nunca viram na vida? Porque aquilo dali é uma experiência que ela viveu dentro do córtex visual, que fica aqui atrás. Ela viveu aquela experiência, o cérebro já conectou com aquilo dali e ele replica aquele tipo de comportamento. Anote isso daí, o cérebro é um replicador de experiência. E a sua mente consciente, ela é decisiva para isso. Deixa eu falar uma coisa chocante para vocês. Toda vez que vocês estão prestes a tomar algum tipo de decisão que você acha, não, Vinícius, eu que tomo as minhas decisões, não, esquece. O seu processo de tomada de decisões, ele está relacionado a experiências vividas. Por exemplo, se você está me acompanhando aqui agora e você já se envolveu em 200 relacionamentos e nada dá certo, e você gera na sua mente que a culpa é das pessoas e não é sua, que é o assunto que a gente vai tratar hoje pesado, você vai ficar replicando isso todas as vezes. Ou seja, o seu processo de tomada de decisões sempre vai ser baseado nas experiências que você viveu. O teu cérebro, ele vai conectar com o teu córtex visual para poder dar legitimidade à tua tomada de decisões. Por que existem pessoas que tomam decisões erradas na vida? Porque viveram isso. Exemplo, pessoas que se casam hoje e o casamento não vai bem. Provavelmente foi uma experiência vista do casamento ou um reflexo do casamento dos seus pais. O pai separou, a mãe separou, o pai abandonou, ou o casamento era um inferno, briga sem parar. E quando você entra no casamento de maneira inconsciente, que está dentro do teu subconsciente essa informação, você começa a replicar aquele comportamento. O teu comportamento de hoje, ele é um replicador de experiências. Não acredita? Vou te dar um outro exemplo. Eu falei numa live aqui sobre como lidar com pessoas e que as pessoas transbordam aquilo que elas têm em excesso. O que eu tenho em excesso é aquilo que eu transbordo. Vinícius, por que existem pessoas arrogantes? Por que existem pessoas prepotentes? Por que existem pessoas que humilham as outras pessoas? Porque essas pessoas não se curaram, porque elas foram humilhadas e tudo mais. Ah, Vinícius, mas eu conheço pessoas que têm dinheiro, que têm grana. Não, isso não significa nada. Ela vai continuar te humilhando, porque existem pessoas que são ricas, bilionários e milionários que não precisam disso. As pessoas só vão te dar aquilo que elas estão cheias. Elas só transbordam aquilo que elas estão cheias. Por exemplo, você vai numa agência bancária. Você vai numa agência bancária e aquela pessoa que está ali te trata mal. Por que ela está te tratando mal? Porque ela já teve uma experiência com clientes de que aquilo dali é ruim. Ou seja, a partir das experiências que você vive, você replica a sua tomada de decisões. Tá claro isso? Deixa eu soltar aqui os comentários. Deu para pegar? Você replica a sua tomada de decisão através das experiências que você vive ou que você já viveu. E muitas dessas experiências você não sabe, porque foram feitas na sua programação.
Todos nós, quando nascemos, somos isso daqui, ó. Uma folha em branco. Todo mundo, quando nasce, é uma folha em branco. Eu tenho um filho de 9 meses. Ele é uma folha em branco. Vai me dizendo aí se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando, se vocês pegaram. O meu filho de 9 meses, ele é uma folha em branco. Ou seja, nós, eu e a Andressa, vamos desenhar a mente dele. O Davi é uma folha em branco, mais ou menos, porque a gente já modelou e desenhou muitas coisas na cabeça dele. Por exemplo, o Davi, a Andressa bate o pé e fala, ó, que medo. Pronto, ela gerou na cabeça dele que o barulho, pá, é medo. Então, toda vez que ele escuta um barulho, ele se assusta, gera um medo. Mas gera um medo baseado na experiência que nós transmitimos para ele. O que a gente está fazendo agora? Quebrando essa experiência. Por quê? Ele não pode sentir medo. Ele precisa ter as experiências dele. O meu filho Vicente, coloquei ele em cima da cama, solto ele vai, até cair da cama. Por quê? Ele não sabe que aquilo dali, ele não teve aquela experiência de se machucar. Entende? Depois que ele sabe que se ele for muito para a ponta, ele vai cair, vai se machucar, ele não vai mais. Por exemplo, ninguém aqui vai colocar a mão no fogo. Por quê? Seu pai e a sua mãe já disseram para você, ó, queima a mão. E muitas das pessoas que não acreditaram no pai e na mãe, colocaram a mão no fogo, queimaram o dedo, viveram aquela experiência na carne. Você vai ter as experiências que vão ser passadas para você, você vai ter as experiências que as pessoas vão transmitir para você. Obrigado, amor. Vão transmitir para você e você vai ter as experiências que você vive, certo? Que você sente na carne. Então essa é a diferença das experiências. Vocês estão conseguindo entender? Qual que é a parada que acontece? Teve uma pessoa que comentou que ainda assim sente um pouco de dificuldade de evoluir e que precisava de ajuda porque ela sente que precisa ir mais além. Tipo, tudo que a gente já ofertou, ela já conseguiu pegar, mas ela precisa ir um pouco além do que a gente já tratou aqui sobre bastante coisa, tá? O que acontece é o seguinte: todos nós vamos começar tendo essa programação. E como eu falei, o teu cérebro ele é um repetidor de experiências vividas, tanto de experiências que passaram para você, quanto de experiências que você viveu na carne. O que acontece? Vinícius, tudo bem, mas como que eu mudo isso? Como que eu consigo mudar? Eu já te dei vários exemplos de pessoas que replicam aquilo que eles estão cheios. Relacionamento, quando não dá certo, é replicar. Pessoas que têm dificuldades de se expressar, de expressar as suas emoções, de se conectar com outras pessoas, está conectado ao passado. Pessoas que têm problemas em relações sexuais. Eu não consigo ter relação sexual com meu marido, ou eu sou um maníaco em relação sexual, eu gosto muito, eu penso nisso 24 horas. Está conectado a experiências do passado. Você tem que entender que o seu comportamento, ele vai replicar as tuas experiências, só que olha que louco isso, você não é o seu comportamento, tá? Porque vão existir picos que você vai ter comportamentos piores, comportamentos agressivos e tudo mais. Cara, isso tudo tá replicado, não tem pra onde correr. Isso é uma programação que foi feita, tá? Vinícius, ok. Mas o que eu preciso fazer para poder ter uma transformação, para mudar isso? Você precisa ter consciência, que é o tema da live de hoje. Consciência, anota isso daí. Para que eu possa mudar as coisas, eu preciso ter consciência. Por quê? Se eu soltar aqui os comentários e falar assim, você vai me dizer, eu vou fazer essas experiências para você ver. Ó, presta atenção aqui, gente, presta atenção. Soltei os comentários aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu vou falar uma palavra, a galera que me conhece sabe que eu faço muito isso. Eu vou falar uma palavra e através dessa palavra você vai escrever em uma palavra a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você não vai contornar. A primeira coisa que vier você vai escrever e vai mandar. Combinado? A palavra é política. Manda aí. Qual a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês? Manda aí que eu tô esperando. Eu acho que tá com um pouco de delay a live. Andressa, ó, corrupção. Depois vê aqui no teu telefone, porque eu acho que a live tá com um pouco de delay. Sujeira, roubo, Lula livre, tá um lixo,
corrupção, falsidade, corrupção, roubo. É unânime. Eu perguntei isso daqui, mas eu já sabia que todo mundo ia falar ladrão, corrupção, sujeira, mentira. Eu já sabia que vocês iam falar isso. Por que todo mundo fala isso? Essa é a parada. Por que todo mundo fala isso? Porque isso foi implementado na sua mente. Aí você fala, Vinícius, mas você está dizendo que eu não sei da verdade? Que eu não sei o que a mídia mostra? Que eu não sei o que está sendo falado? Você está dizendo isso? Tô dizendo isso. Por quê? Tudo isso que vocês estão falando de mentira, de corrupção, de roubo, ladrão, falsidade e papapá, são replicações de informações que vocês adquiriram. Quando, na verdade, a gente não sabe de nada. Por exemplo, é correto eu afirmar que todo político é corrupto? Preste atenção na palavra. É correto eu afirmar que todo político é corrupto? Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vai me dizendo aqui. É correto eu afirmar que todo político é corrupto? Não. Olha lá, tá vendo? A Ludmila já Ludmila respondeu. Não. Por quê? Porque quando a gente para um segundo para analisar a informação, a gente fala, putz, não, nem todo político é corrupto, porém é a minoria. Entendeu? Porque assim, eu não posso afirmar que todo político é corrupto, eu não posso dizer, a minha mãe, isso é um pensamento de mentira, são pessoas que geram umas mentiras na cabeça que ela quer acreditar. A minha mãe virou pra mim e falou assim, mas tá todo mundo fazendo X coisa. Aí eu falei pra ela assim, todo mundo quem? Ela, todo mundo. Eu falei, não, todo mundo quem? Porque eu não tô fazendo. A Andressa não tá fazendo, então não é todo mundo. Ou seja, a gente tem essa coisa dentro da gente de aumentar para dar legitimidade àquilo que eu falo através das informações que eu replico. Vocês estão conseguindo pegar? É chocante isso aqui. Mas o que vemos é que todos são, todos não. Você não pode... o que a gente vê é exatamente isso. Por quê? A mídia, as coisas que... Deixa eu te falar. Quando a gente nasce, a gente tem um lado muito mais negativo. A gente já nasce com a negatividade aflorada. Preste atenção. O que vende? O que vende no jornalismo? Tragédia, corrupção, roubo, política. Ele só vende isso. Ele só vende isso. A gente tem um viés de negatividade muito grande. Olha lá, ó, em globalizar uma situação. A gente tem essa mania. É exatamente isso. A gente coloca tudo dentro de um contexto e faz aquilo ser verdade. Já ouviram um ditado que diz que a mentira, por muitas vezes sendo contada, ela se torna verdade e a verdade se torna mentira? É por conta disso, de replicação. Ou seja, hoje, presta atenção que é chocante isso. Hoje você vive uma mentira. Olha, isso é chocante. Isso é chocante. Me diz aí se conseguiu pegar o código que eu te dei aqui agora, que hoje você vive uma mentira, que é uma replicação de coisas que foram feitas. É você, que não é por você, é por experiências. Por exemplo, você toma decisão em relacionamento, decisões erradas por experiências, porque você não ressignificou aquilo dali. Você começa a se ferrar, quebrar cara e depois você não entende o porquê. Minha avó hoje falou que os jovens de hoje em dia, ainda eu falei para ela não falar que todos, é isso aí, não é todos, tipo todos, ninguém, só uma pessoa, só um, será que é somente um? Todos, ninguém, isso são palavras que você quer generalizar, que você quer englobar tudo, tá? Não existe um apelo para o negativo. A mídia também pontua fatos positivos, que quem busca essas informações e as valoriza. Sim, a mídia, eu concordo com você. A mídia, ela não foca somente no negativo, mas o negativo é grande parte dela. O que acontece? É só você assistir um jornal, 6 horas da manhã, o dia inteiro você assiste o jornal, até o jornal Corujão, que é tipo meia-noite. Você vai ver que todas as informações negativas, elas têm muito mais ênfase do que informações positivas. Quando a Hebe, tem uma notícia chocante na internet, a mídia deu muito mais pico de audiência. A Hebe, quando foi internada, a Hebe saiu do hospital
depois a Hebe foi internada e morreu. Aí o que acontece? Quando eles mediram o pico de audiência, eles viram que a audiência foi muito maior com a morte dela do que com a saída dela para o hospital. É chocante isso. Por quê? Eles não focalizam tanto, eles vão te dar informações positivas, mas você pode perceber isso no jornalismo, que não é algo de grande quantidade de informação. Isso é fato, pode pesquisar que vocês vão entender o que eu estou falando. Qual que é a parada? Quando a gente cai nessa, gente, quando a gente começa a visualizar a vida e as coisas de uma maneira tipo, todo político é corrupto, toda pessoa, policial, por exemplo, se eu falar para vocês, policial, muitos vão dizer corrupto, ladrão, mais isso, corrupção, ladrão, bandido, milícia, mas ninguém mostra que existem policiais bons, policiais honestos, policiais que são donos, chefes de família, policiais que são pais, entendeu? Por quê? É muito mais fácil implementar aquilo que é negativo, que é aquilo que chama muito mais atenção. Vamos supor, essa live, se eu começasse a contar um fato negativo, uma tragédia, ela ia prender muito mais atenção do que se eu fosse falar sobre outros assuntos. Por que vocês estão prestando atenção? Porque eu despertei a curiosidade mostrando para vocês que a nossa tomada de decisões, ela é replicação de informações ou de experiências vividas. Fato. Aí o que a gente precisa começar a entender relacionado a isso? Consciência. Consciência. Para mim, é uma das coisas mais difíceis, tá? Para mim, Vinícius, para mim é uma das coisas mais difíceis de se ter. Consciência. O que é consciência? Eu tô olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações aqui para passar para vocês, tá? Consciência é um pré-requisito para mudança. Anota isso daí. Consciência é um pré-requisito para mudança. Só se muda, a gente só pode mudar alguma coisa quando se tem consciência. Eu só vou mudar aquilo que eu tenho consciência. Não se tem como mudar aquilo que a gente ignora. Por exemplo, se hoje você tem um comportamento ruim em alguma determinada área da tua vida, vou te dar um exemplo. Vinícius, hoje meu comportamento ruim é que eu gasto demais e eu não tenho dinheiro. Ou seja, você precisa gerar consciência ali. O que é isso? Para você poder mudar. A consciência, ela vai te levar por um processo de mudança. Você preciso mudar. Quando você tem a consciência, você fala, a consciência é o quê? É um estado emocional que você se identifica. Consciência é uma identificação. Você identifica. Por exemplo, eu falei aqui agora para vocês. Minha vida financeira vai ruim. Você vai ter um estado de consciência sobre isso. Aí você fala o quê? Preciso mudar. Eu tô gastando muito dinheiro, tive consciência. Eu tô gastando dinheiro à toa e não tenho nada. Gasto e não tenho nada. Tive uma consciência. Aí você fala assim, eu preciso mudar isso. É chocante. Toda vez que você tem uma consciência, o próximo pensamento é o pensamento de mudança. Aí você fala, preciso mudar. Aí você fica louco, né? Preciso mudar. Só que se você continuar deixando o teu cérebro tomar conta daquilo dali, você não vai mudar. Você vai voltar e vai continuar gastando dinheiro. Porque, anota isso daí, a transformação só vem com ação. Você só consegue mudar, na verdade, você só consegue transformação quando se age. Eu não sei se a galera que tá aqui me assistindo já vem assistindo todas as sequências de live que a gente fez, que já tá em aproximadamente 20 lives diárias, todos os dias aí, né? Que a gente vem fazendo. O que acontece? Existem 3 coisas: melhora, mudança e transformação. É chocante. O que é melhora? Melhora é você jogar perfume em cima do cocô. Tem um cocô, você joga perfume ali em cima. Você quer melhorar só o cheiro, você não quer resolver. Então, melhora é igual a fingimento. Melhora é igual a fingimento. O que é mudança? É um estado de consciência. Mudança é um estado de consciência. Só que esse estado de consciência, ele pode ser revertido para o estado que você estava. Porque você teve a melhora, mudança, consciência. Agora eu tenho consciência do que eu preciso mudar. Vou mudar. Só que você não agir, não vai vir a transformação. O que é transformação? É quando você não tem como mais voltar atrás. Transformação, eu já dei vários exemplos aqui nas lives. Transformação é quando um bebê sai da barriga da mãe. Já era. Você não consegue mais voltar com ele para dentro. Esse é um processo de transformação.
Uma borboleta, quando passa pelo processo lá de metamorfose, ela vira, a lagarta vira uma borboleta. Depois que ela vira borboleta, ela não consegue mais voltar. Isso é um processo de transformação. Ou seja, você só consegue a transformação depois que você agir. Vou repetir aqui. Consciência é um estado que a gente tem, né, de entendimento, tá? A gente precisa ter a consciência gera a mudança ela só vai acontecer de fato a transformação quando eu tenho a ação. Por quê? Consciência é um estado de entendimento. Que é quando eu olho para o passado, presta atenção. Consciência é um estado de quando eu olho para o passado, aí você olha para o passado. Tem muita gente que olha para o passado e vive o passado. Você vai entender a chave agora. Que você olha para o passado, você identifica o que você fez. Presta atenção. Eu olho para o passado e identifico o que eu fiz. Vou dar um exemplo de relacionamento. Putz, meus relacionamentos não dão certo. Já namorei, já terminei, já casei, já separei, já isso, já aquilo outro. Aí você começa a fazer o quê? Que é muito mais fácil. Processo de transferência. Eu transfiro a culpa para o outro. Não, porque é sempre assim, você começa a dar desculpa. Não, porque essa pessoa não deu certo por conta disso e disso e disso. Essa pessoa não deu certo por conta disso e disso e disso. Essa pessoa não deu certo por conta disso e disso e disso. Será que todo mundo não deu certo com você e a culpa é de todo mundo e não tem nada de errado com você? Eu tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Isso aqui é um exemplo de relacionamento. Mas ele pode se encaixar em várias outras coisas. Aí o que vai acontecer? Você tem que olhar para trás e falar assim, o que eu fiz naquele relacionamento? Putz, eu adulterei, eu não dava valor, eu humilhava, eu isso, eu aquilo. Aí você tomou uma consciência. Você, opa, então faz sentido. Mas por que eu fazia isso? Aí provavelmente isso está replicado no relacionamento da sua casa. Pegou? Alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa, o casamento do seu pai, o casamento da sua mãe. Ou seja, você olha para o passado para fazer o que? O processo de entendimento dele. Depois que você gera um entendimento, você fala, putz, agora eu entendi o que eu fiz que me trouxe a eu viver o que eu estou vivendo hoje. Aí que você tem que começar a agir para gerar uma transformação, tá? Você precisa ver assim, o que eu fiz lá, gerei um entendimento, trouxe, vi na minha realidade, ação. Estão conseguindo pegar, gente? Só que o que acontece? O estágio de consciência, ele é muito absurdo, porque assim, quando você tem consciência do que você fez, aí você começa a viver de escolhas. Preste atenção nisso aqui. Quando eu tenho consciência do que eu faço, eu tenho uma escolha para fazer, certo? Porque agora você tem consciência. Aí o que você vai fazer? Ou você vai escolher viver igual você estava vivendo, ou você vai escolher viver de outra forma e agir para que aquilo possa ser transformado e as coisas que você tem, as áreas da sua vida que você tem, você começar a fazer correção. Por exemplo, tem a área financeira, profissional, relacionamento, não sei o quê. Gerou consciência? Gerou. Ótimo, excelente, bacana. Tenho consciência. Agora eu sei o que eu estou fazendo, porque eu olhei para trás e vi o que me trouxe até aqui. Porque o que te trouxe até aqui foi o que você já caminhou. Você tem que entender isso. Só chega no final da corrida, o caminho, né? Aquele caminho que vai te levar até lá. Quando você chega lá, você olha para trás e fala, putz, podia ter acelerado mais, podia ter acelerado menos, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Ou seja, te gerou consciência. Então, você entendeu a consciência? Aí que é o pesado. Quando se entende a consciência, o que você está fazendo, aí agora você tem a liberdade, que é o problema. O que acontece? Eu vou ter a liberdade de agir. Você pode agir e continuar replicando aquele comportamento, mas você sabe o que você precisa melhorar. Talvez você replica isso porque é mais cômodo, é confortável, é melhor, não sei. Só que o que acontece? Se eu sei que X, vamos supor, vou dar um exemplo aqui aleatório. Se eu sei que eu vou no lugar X e esse lugar ele me excita a beber, a utilizar a droga, a me relacionar com um monte de pessoas, eu tenho consciência que aquele lugar faz isso comigo. Aí agora eu tenho um processo de decisão. Continuo indo lá ou não? Me relaciono com amigos, e eu sei que toda vez que eu estou com um amigo, ele consegue, existem aquelas pessoas que ou tudo dela é melhor, ou você não sabe nada, ela sabe tudo. Existem, isso é chocante. O que acontece? Tem gente que tu fala assim, nossa cara,
Amigo. Você fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça hoje, cara. Que dor de cabeça. Aí o cara fala assim, putz, eu tô com um tumor no cérebro. Ou seja, tudo dele é mais potente. Aí você sabe que quando você tá numa relação dessa, você começa a se sentir pior, você começa a se sentir pesado. Aí é aquilo, você escolhe manter esse tipo de contato ou não. Ah, Vinícius, mas aí eu tenho que excluir aquela pessoa do meu ciclo? Não, você tem que começar a ressignificar determinadas coisas na sua vida, você precisa entender. Porque vão ter pessoas que não vão conseguir ou não vão suportar você viver determinadas fases na tua vida. Ou seja, isso aqui é um dos exemplos, tá? E esse exemplo pode se aplicar em qualquer área da sua vida. Por quê? A consciência, ela é o único caminho que te leva à plenitude. Ponto final. Todos os grandes empresários, eu já estudei a mente, o histórico, a rotina dos bilionários através de um livro que eu li. E você percebe que todos eles têm consciência. Eles têm esse processo de consciência. Não estou falando de bilionário em questão de ter dinheiro, de bilhões na conta, não, tá? Não se trata de dinheiro, se trata de como a pessoa age, de como a pessoa pensa. Foi feita uma pergunta para o Flávio Augusto, do Geração de Valor, hoje bilionário. Se ele perdesse toda a fortuna que ele tem, em quanto tempo ele teria tudo de volta? Ele chegaria no mesmo patamar que ele está hoje? Ele falou que em 1 ano, ou menos de 1 ano. Por quê? Ele sabe. Ele tem contato, ele sabe o caminho, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que precisa ser feito, ele conhece tudo, ou seja, ele tem consciência daquilo que ele precisa fazer. E quando a gente tem consciência daquilo que a gente precisa fazer e não faz, aí você vai fazer o quê? O ciclo da repetição do teu passado. Você só replica aquilo, ponto final, e você vai viver essa vida aí, ok? O que acontece é o seguinte, que tem muitas pessoas que às vezes têm uma consciência do passado. Vou te dar um exemplo. Ah, Vinícius, uma consciência que eu tenho do passado muito ruim em questão de relacionamento. Fui traído, fui isso, fui aquilo outro, ou abri um negócio, meu sócio me traiu, roubou tudo, fez isso, fez aquilo. O que você faz quando você toma consciência disso e deixa essa consciência te paralisar? O que você está fazendo ali? Você está se rendendo e você está fazendo o seu passado ser presente. Anota essa frase aí. O passado que não sabe o seu lugar estará sempre presente. Ponto final. O teu passado ele serve para te gerar consciência, para te gerar experiência, para você entender o que você fez, modificar e viver diferente. Quem não tem esse processo de consciência do que fez lá atrás para chegar onde chegou hoje, só vai replicar o que já está vivendo. Ponto final. Isso é fato. Isso é louco, tá? Enquanto você não tiver, putz, eu tô assim, eu preciso gerar uma consciência. O que eu preciso para fazer para mudar? Preciso disso, disso, disso. Aí a tua mudança ela vai te levar ao processo de transformação, que é quando você começa a agir em prol daquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, aquilo que você buscou. Só o que acontece? Tem muita gente que utiliza do passado, das experiências que viveu para ficarem paralisados e não viverem. Deixa eu te falar uma parada. O teu passado, ele não define quem você é, tá? O teu passado não define. Independente do que você foi lá atrás. Você pode mudar, o ser humano ele tem essa capacidade de mudança. Ah, Vinícius, eu não acredito no ser humano. Aí é uma questão sua, uma crença sua e o problema é seu, tá? Mas o ser humano, tipo assim, se ele foi um adúltero, se ela foi uma prostituta, se ela foi isso, cara, o passado dela não define o que ela vai fazer. Não define para onde ela está indo. A situação que você está passando, ela não determina o seu destino. Você tem que entender isso. O seu passado não define para onde você vai. O que vai definir para onde você vai é quando você gera consciência, sabe o que errou, entende, compreende, muda, age, transforma e chega onde você deseja. Vocês estão conseguindo pegar isso aqui, gente? É chocante. Eu vou te falar, uma das piores coisas, isso eu falo por mim, tá? Uma das piores coisas que eu já tive na vida... Deixa eu ver aqui alguma coisa... Se alguém mandou alguma pergunta aqui. Não mandou não. Uma das piores coisas que a gente tem é a dificuldade de gerar consciência. Isso é muito difícil. Ah, não, Vinícius, mas eu sempre concordo quando eu erro e tudo mais. Mas olha só, você concordar quando você erra não significa que você teve consciência.
É diferente. Quando você toma consciência, que você fala, putz, tá fazendo sentido isso daqui, gente? Vocês estão conseguindo pegar? Vai me dizendo aqui, a galera que tá ao vivo aqui comigo, se é a galera que tem me acompanhado, se tá acompanhando as lives. Por quê? A galera que tá chegando hoje pode ser que esteja meio perdido e não saiba nem muito bem do que se trata. Mas a gente tá fazendo uma bateria de lives para poder fazer um reset na cabeça das pessoas, fazer uma mudança de chave para que elas possam fazer o processo de compreensão, de consciência do que se precisa ser alterado, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que vocês estão tendo até agora? Então, o que acontece? Ele tem que ser compreendido para que você entenda quem você foi, tá? E o que tem que ser feito. Você olha para o seu passado, compreende, entende, trago ele para agora e fala, putz, aí eu preciso mudar isso aqui, muda, age, transforma. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender. Se você não entender... Existem 3 pilares muito... Eu tenho dificuldade em pedir perdão. Você precisa entender que... Eu vou te ajudar. Quem tenta é o diabo, a gente consegue, presta atenção. Por que você tem dificuldade de pedir perdão? Vou te falar aqui no talo. Você tem dificuldade em pedir perdão porque você não sabe o significado do perdão. É por isso que você tem dificuldade. O dia que você entender que o perdão ele é libertador pra você, aí você vai entender. Aí você vai falar, putz, preciso perdoar. Por quê? É chocante isso que eu vou falar, tá? Eu não sei, tá escrito Sil, eu não sei o nome completo. Presta atenção. Gente, a pessoal que tá me ouvindo aí, anota assim, perdão foi feito pra quem não merece. É chocante, né? Que a gente tem aquela mania que as pessoas confundem perdão com aceitação, perdão com concordância, perdão com eu me reprimir, eu me diminuir e subir o outro. Não. Perdão não tem nada a ver com isso, Silvana. Prazer, Silvana. Silvana, o perdão, ele foi feito para quem não merece. É isso que você precisa entender. Tá? Porque se ele merecesse, ele não precisava ser perdoado. Se a atitude que ele fez fosse benéfica, ele não precisava ser perdoado. Você precisa entender que o perdão, ele é libertador para você, não para outra pessoa. Você não precisa chegar para ela e falar assim, eu te perdoo. Você tem que resolver isso dentro de você. Eu falei isso aqui numa live e foi chocante, tá? O que acontece é o seguinte, Silvana. Se eu chegar para você e falar assim, Silvana, você me dá os 3 melhores anos da sua vida. Aquele ano, tipo assim, os melhores dias da tua vida que você estava transbordando. Você dá esses dias para mim? Você vai falar assim, lógico que não, seu louco. Não vou te dar. Mas você dá grande parte dos seus dias para os seus inimigos. Por quê? Você remói isso dentro de você porque você não consegue perdoar. Deixa eu te falar, você não precisa saber se aquela pessoa aceitou ou não. A primeira coisa que você precisa entender é, existem formas, ou você resolve isso dentro de você, ou você verbaliza isso para aquela pessoa. Se ele aceitou o perdão ou não, aí o problema não é seu, porque quem vai viver com essa angústia é ele, não é mais você. Porque a sua parte de vencer o seu eu, porque pedir perdão é você vencer o seu eu, porque você não consegue entender que o perdão, ele foi feito para quem não merece, que o perdão não significa aceitação, assim como pessoas que se silenciam em determinados momentos da vida, que acham que o silêncio, ele está relacionado a você concordar e aceitar o que o outro está falando sobre você, só que não é, e isso é chocante, porque você não consegue progredir na vida, porque você acha que quando você está à frente de uma discussão, você jamais pode silenciar, você tem que brigar, você tem que ir para cima, você tem que atacar, mas o sábio é aquele que sabe se retirar. Sabedoria é você saber se retirar de uma situação de confronto, entende? Agora essa questão de você não compreender se a outra pessoa aceitou ou não o seu perdão, não interessa, o que interessa é que você estava com o coração quebrantado, você pediu perdão de coração para aquela pessoa, olha, me perdoa por isso, tá? Ou eu te perdoo pelo que você fez, entende? Existem esses dois lados, ou você vai pedir perdão para aquela pessoa, né? Ou você vai liberar perdão para as pessoas que te magoaram, entende? Se você está pedindo perdão é que você sabe que você não foi merecedor de determinada coisa, ou a atitude que você fez foi errada, você sabe disso. Agora, se aquela pessoa ela quer aceitar o perdão ou não, o problema é dela, aí ela que vai viver com isso, você precisa entender, porque isso tem que te libertar, porque enquanto você não entender isso, você vai ficar enraizada e presa no passado, tá?
Realmente, perdoar é libertar. Perdoar é se libertar, tá? Amei a explicação. Estou até suando frio com a sua explicação. Eu precisava ouvir isso. Relaxa. Você precisa entender isso. Você precisa entender que se a pessoa ela aceita ou não o seu perdão, o problema é dela, tá? A sua parte você fez. Você tem que entender isso. Que você tem que fazer as coisas que estão direcionadas ao que você pode fazer para ser melhor. Se aquela pessoa ela não quer aceitar isso, beleza. Vai em paz e é com ela. Você precisa entender isso. Quantas pessoas eu liberei perdão e teve pessoas que eu já liguei para pedir perdão e a pessoa se recusou, mandei uma mensagem, a pessoa se recusou, eu já libertei aquilo dali, eu já liberei aquilo dentro de mim, eu já sei que aquilo dali, tipo, não me pertence mais, aquilo não é meu, só que a gente tem uma grande dificuldade de soltar, é chocante, eu fiz isso numa live aqui, que você precisa, imagina, ô Silvana, que isso daqui, ó, a angústia, entre aspas, tá, que você tá carregando em questão do perdão. Imagina que essa caneta é a tua angústia. Pega ela assim, ó, segura ela na mão, assim, ó, e solta. Foi chocante, isso foi feito numa palestra e o palestrante ele falou para as pessoas pegarem as dores, os passados, os rancores, segurarem na mão como se fosse e visualizar aquilo dali. E as pessoas tinham dificuldade de soltar. Você falava assim, solta. Tinham pessoas que levavam de 3, 4, 5 segundos para soltar. Porque a gente tem essa mania de querer ficar preso, enraizado em cima de experiências negativas. Entende? Cara, essa live caiu pra mim. Tô vivendo isso agora sobre perdão. Muito obrigado pela explicação. Cara, mas assim, Menezes, muita gente vive o travamento com questão de perdão. Um dia eu vou fazer uma live sobre o que eu aprendi sobre o perdão. É louco, é chocante. Tá? Você precisa entender que o perdão é você se libertar. Ou quando você pede perdão, você também está se libertando, porque você tem um estado de consciência, de reconhecimento, e você está pedindo perdão. Anote isso daí. Perdão não é quando você pede perdão para alguém, tá? Isso é quando você pede perdão para alguém. Não significa que você está aceitando, que você concorda. Você precisa entender isso, tá? Quando eu silencio, quando eu resolvo não entrar numa briga, tá? Tô muito magoado, fui traído pela amizade, preciso liberar esse perdão, mas está tão recente, cara. Deixa eu te falar, quanto mais rápido você liberar, melhor. Quanto mais rápido você se curar, mais você vai pro próximo nível. Você não tem noção do que como eu já fui traído com a amizade também, nem te conto. Numa das piores fases da minha vida, eu fui traído. Tive que recomeçar e reestruturar toda a minha vida por conta de amizade. Você precisa entender isso, tá? Você precisa dizer para você mesmo, verbaliza isso. O que eu tô falando? O teu cérebro ele é um repetidor. Se você não declarar, não verbalizar isso, eu perdoo fulano de tal pelo que ele fez comigo e eu escolho ser livre. Essa é a frase que você tem que falar. Eu perdoo meu amigo fulano de tal por isso, isso e isso, porque eu decidi ser livre. Parece palhaçada, mas é real, porque você declara, o seu cérebro processa. Preste atenção. Você nunca vai conseguir gerar um pensamento sem criar uma imagem. O teu cérebro ele trabalha com imagens. Você precisa entender isso, tá? Quando você verbaliza isso, você gera uma imagem. Gerou uma imagem, voou. Eu tenho facilidade enorme de perdoar. Às vezes minha mãe me chamava de besta, mas não consigo guardar mágoas de ninguém. Uma pessoa que não consegue guardar mágoas do outro é uma pessoa livre. Você precisa entender isso. Você não guarda mágoa porque você é livre, você é liberta, você sabe quem você é. Deixa eu te falar, quando você for contar uma história para alguém de uma determinada situação que você viveu e aquilo te doer muito ainda, que você não está liberto daquilo. Você não está liberto, você precisa se libertar daquilo daí. É muito bom perdoar. Eu não tenho dificuldade com isso, tem muita gente que tem. Pelo contrário, eu sinto um grande alívio. Olha que maravilha, mas é exatamente isso. Mas por que as pessoas ficam presas no perdão? Porque elas acham que perdão é concordar. Não é. Não é concordar, gente. Você precisa entender, tá? Quando você gera esse estado de consciência, isso é maravilhoso, tá? Deixa eu ver se eu já tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Então vamos lá, recapitulando. Gerar estado de consciência. Como que eu gero? Vinícius, mas eu tô tão ferrado da vida que eu não sei nem aonde eu preciso gerar consciência. É só você ver a pior área da tua vida. Ver a pior área da tua vida, o pior lugar que você tá, tipo, indo mal, pega aquilo dali
e analisa. Tipo, se eu tô indo mal em relacionamento, olha pra trás e vê como foi os seus outros relacionamentos, como foi o relacionamento do seu pai, da sua mãe, se você foi abandonado ou não, porque você vive de acordo com essas experiências. E é chocante. Quando eu entendi isso, por exemplo, quando eu tô num determinado lugar e alguém me distrata, ou por telefone, alguma coisa desse tipo, eu fico de boa. Porque eu sei que aquela pessoa ali, ela tá magoada, ela tá ferida. Por quê? Só fere quem é ferido. A pessoa só vai transbordar aquilo que ela tá cheia. Se eu chego aqui e começo a xingar todo mundo, é porque eu tô cheio de podridão dentro de mim. Entende? Então isso é normal. É isso aí, cara. Você precisa perdoar. Quanto mais você libera, é isso aí. Então vamos lá. Estado de consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, quando eu gero a consciência, é como se eu estivesse fazendo o quê? Uma análise do meu passado. Vou ver o que eu fiz lá atrás que me trouxe até aqui. Você começa a analisar isso. O que eu fiz lá atrás que me trouxe para cá? Aí você, gerou consciência. Você sabe agora o que você fez. Aí você precisa agir, porque agora eu tenho consciência. Consciência é um estado de análise que você tem de interpretar quais foram as ações que você fez que te trouxeram até aqui. Você tem essa consciência. Ótimo, beleza, eu tenho essa consciência. Agora você é livre. Quando você tem consciência, isso te torna livre. Livre em que sentido? Porque a partir de agora você faz escolhas. Ou você vive, ou você escolhe viver o que você já está vivendo replicando, ou você escolhe mudança e transformação. A transformação vem com o agir, com a ação, não tem jeito. Eu botei até uma frase aqui que eu escutei que eu achei muito louca. Quem quer e faz, chega lá. Se você quer e você faz, você chega lá, não tem como. Esquece. Se você quer atravessar a linha de chegada e você está fazendo tudo para você atravessar a linha de chegada, você vai atravessar. Você é louco. Então, esse é o estado de consciência que você precisa entender. Dentro de tudo que a gente já falou, tá, gente? Porque a gente já falou sobre medo, a gente já falou sobre decisões, a gente já falou sobre opções, a gente já falou sobre relacionamento com pessoas, a gente já hoje está falando sobre consciência, a gente já falou sobre emoções. Lembra da live das emoções que a gente ficou falando? De pessoas que tinham determinadas dificuldades? É louco isso, tá? Só oferecemos aquilo que temos. Ei, Cris, beijo grande. Vamos sorrir mais. É isso aí. Você quer ver se mudar um comportamento de uma pessoa fechada? Faz isso, é louco. Vamos supor, você vai no mercado ou você vai num banco, alguma coisa. Tem aquela pessoa que tá ali para te atender assim, ó. Bom dia, senhor. Aí você, bom dia, tudo bem? Eu queria ver isso sorrindo. Você vai ver que você entra na cabeça daquela pessoa na hora. Você vê que a postura dela, isso quando ela não sorri de volta, ela começa a modificar esse comportamento. Por que eu comecei a tratar sobre isso? É louco. Eu sou cirurgião dentista, para quem não sabe, e eu comecei a ver que existiam pacientes que tinham medo, desespero, na verdade isso desde a época de faculdade, e só de sentar na cadeira. Já vi paciente que sentava na cadeira e desmaiava, sentava na cadeira e desfalecia. É louco. Aí o que aconteceu? Eu comecei a querer entender o porquê que a pessoa replicava aquele tipo de emoção. Só o que acontece? Que as pessoas não conseguem ter consciência. Tem 25 pessoas online. As 25 pessoas que estão online, eu acho quase que improvável elas terem a consciência do que eu vou falar aqui agora. Você cuida de tudo. Você cuida do seu cabelo, você cuida da sua... Mulheres cuidam do cabelo, cuidam da unha, cuidam da sobrancelha, cuidam da sua alimentação, se cuidam. Cuidam do teu físico, vai no médico, vai no ginecologista, vai no mastologista, vai tudo. Mulher é o melhor exemplo, o homem é mais vagabundo. O homem só vai mesmo no médico quando já tá o regaço. A mulher, ela é um exemplo de cuidados, porque ela se cuida e tem todos esses cuidados. Só o que acontece? A gente cuida disso, mas não cuida das emoções. É louco. Se você não entender que uma emoção ferida, ela te leva... O que é uma depressão? Emocional. Ansiedade? Emocional. Medo? Emocional. Só que as pessoas não dão conta. Raiva? Emocional. E isso destrói a tua vida e você não percebe. Chocante, né? Tipo uma pessoa depressiva. São pensamentos negativos, emoções, experiências, palavras, lar, o que a pessoa vive. E ela fala, cara, que mundo é esse? Eu não quero mais viver nesse mundo.
Eu já falei isso numa live. O que que leva uma pessoa a tirar a própria vida? O que que leva uma pessoa... Porque eu comecei a me questionar isso. Eu falei, cara, o que que leva uma pessoa... Preste atenção. O que que leva uma pessoa a amarrar uma corda no pescoço? Preste atenção. Cara, é difícil. Se você começar a imaginar isso que eu tô falando, você vai ver que é chocante. Uma pessoa amarra uma corda no pescoço. Preste atenção. Amarra num caibro e pula de uma cadeira. Deixa eu falar, eu não sei se vocês já praticaram jiu-jitsu ou alguma coisa desse tipo. Se alguém segurar na tua garganta e tentar te enforcar, é desesperador aquela falta de ar que você fica. Agora você imagina uma pessoa que amarra uma corda no pescoço, pula e se enforca, agoniza e morre. Não, tem base um negócio desse? Preste atenção. O porquê que uma pessoa faz isso? E foi a pergunta que eu comecei a desencadear tantas outras coisas que eu comecei a estudar sobre o comportamento, sobre o ser humano, e é o que me chama mais atenção. A aparência se tornou mais importante do que o conteúdo. É exato, pô. A aparência se tornou muito mais importante do que as suas emoções. Hoje, eu fiz uma live aqui. Quem estava na live que eu fiz sobre você se encaixar? Quem estava na live? Que eu dei esse exemplo aqui, ó, de você querer se encaixar e se adaptar em padrões, de adaptação de padrão. Quem estava nessa live? Fala eu, só para me saber. Ó, a Celina botou, essas pessoas estão sofrendo muito psicologicamente, mas é muita coisa. Uma pessoa que chega a esse nível de tirar a própria vida é uma pessoa, a definição que eu cheguei é a seguinte: essa pessoa que tira a própria vida, antigamente, não sei se é aqui alguém que está me ouvindo aqui, falava assim, tirar a vida é vagabundagem, isso é coisa de rico, o pessoal se mata porque é vagabundo, não tem o que fazer, porque se estivesse trabalhando não se matava. Tentou se matar porque quer chamar atenção. Quem aqui pensava ou pensa desse jeito? O que acontece é o seguinte, cara. Uma pessoa que tira a própria vida, ela vê em sua mente. A gente já teve uma live falando sobre isso, sobre visão, né? Sobre a criação, né? Ou seja, ela cria em sua mente, ela vê em sua mente um futuro pior do que ela está vivendo hoje. E ela já vê que ela não vai aguentar, aí ela resolve tirar a própria vida, aí ela se mata. Ou seja, ninguém cuida das emoções. Por quê? Você vê o que não presta, você se conecta com quem não presta, você fala o que não presta, você tá vendo coisas que não presta. Novela, pra mim é uma coisa que não presta. Se você vê novela, pra mim você é louco, tá? São coisas que não prestam. Ou seja, você não cuida das suas emoções, certo? Olha lá, sobre projeção, você falou em outra live. É isso aí, você começa a projetar. Galera, a live vai terminar. Mas aqui, ó, só pra você entender. Existem pessoas que querem fazer isso aqui, ó. Que querem se adaptar. Porque eu tenho que ser bonita. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer aquilo. Mas você não encaixa. Porque você não foi feita pra isso. Você foi feita pra isso aqui, ó. Pra estar no lugar certo. Tá? É chocante. Gente, faltam 1 minuto e 25 segundos para terminar a nossa live, tá? Manda aí o que vocês querem o que vocês tiraram aí dos inputs. Tira uma foto aí, alguém. André, você tá vendo aí? Vai acabar aqui a live. Galera, que tá aqui online, eu vou postar a foto e eu peço encarecidamente, lembre-se do princípio da honra, de você honrar a vida daqueles que facilitam a sua vida. Se eu facilitei a tua vida hoje, vai lá no meu perfil agora e ó. Printou? Vai lá e comenta nessa foto. Se eu honrei a tua vida hoje, se eu tornei a tua vida melhor, comenta lá nessa foto. Amanhã temos outra live. É isso mesmo. A gente vai ter live todo dia. Que se dane. Todo dia a gente vai estar aqui na live quebrando tudo, arregaçando e quebrando o baile. Beleza? Vai lá no meu perfil e comenta o que vocês acharam dessa live aqui.
Tem 28 pessoas, eu quero 28 comentários, hein? Senão eu vou saber que você está ferindo o princípio da honra. Olha lá, hein? E o princípio da honra é pesado. Corre lá no meu perfil, comenta e deixa lá o que você achou dessa live. E amanhã, tamo junto, é nóis!